Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma mensagem nessa noite de sexta-feira, uma excelente noite para vocês. Estamos ao vivo, a paz de Cristo para quem está entrando nessa mensagem. Já peço desde já que deixe o seu like e que também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Quando olhamos a história de Jó, é uma história muito conhecida, nós conhecemos o sofrimento de Jó, e sabemos o que ele passou, o tormento, a provação dele. Jó questiona muito a Deus. E ele usa uma palavrinha que eu acho que nos piores momentos nós também utilizamos. Por que, Senhor? Por que comigo? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu? Inúmeros são os nossos porquês. Diversos. Jó vai aprendendo. Ao longo do livro de Jó, nós vamos vendo a evolução desse personagem e ele vai aprendendo que o porquê deveria se tornar, os porquês de Jó deveriam se tornar um para quê. Porque afinal de contas, toda aprovação que Deus nos conduz, ela tem um propósito, então não é apenas um porquê, é um para quê. Por qual motivo, por qual propósito, por qual projeto você foi conduzido até essa aprovação. Não era fácil. E o momento em que ele vive, ali, e ele questiona o Senhor, e os porquês são normais. Questionar é normal. O porquê não é um pecado. Não é. Nós temos uma limitação e o Senhor conhece a nossa limitação. E Ele conhece mesmo, de verdade. Ele sabe que quanto homens nós não podemos e não conseguimos compreender todo o cenário. E isso nos gera muitas dúvidas, E o próprio Deus, quando o homem se fez, Ele usou o porquê. Jesus no Getsemane, Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós somos limitados. A natureza humana é limitada e o próprio Deus, limitado a essa natureza, perguntou por quê. Então é comum. Agora o porquê ele nos chama, ele nos convida a entrar além, a ir além, a entrar na presença de Deus para ouvir respostas. E Jó, ele busca por isso, ele luta por isso. Ao longo do livro de Jó, nós vamos vendo que ele questiona, ele indaga e ele faz diversas indagações ao Senhor. Diversas perguntas, inúmeras. Em Jó, no capítulo 13, no versículo 24, ele fala: por que escondes o teu rosto e me tens por inimigo? E ele continua. Em algum momento, ele tem até um rompante de fé ali, naquele momento breve, a fé dele aparece. E lá em Jó 19, 25, o porquê de negação, de dúvidas, passa a ser um porquê de certeza. Ele diz: porque eu sei bem, ou eu bem sei, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Paulo diz em Romanos 8 que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu nome. Tudo coopera, mas é difícil entender isso, O grande problema das lutas, das provações, é realmente alcançarmos o entendimento. Não é fácil. E por isso falamos do que não entendemos. Por isso falamos sem entender. Questionamos sem entender. Deus, ele, ao longo de toda a palavra dele, ele faz convites ao homem para buscá-lo, para mergulhar mais fundo no rio da presença dele, para ir mais além. Lembra de Jesus convidando os discípulos para ir além orar, Ficai aqui, vou além, depois ele volta e chama e eles já estão dormindo. E nós, nessa mesma condição, inúmeras vezes somos tomados pela fraqueza, pelo desânimo, pela incredulidade, pelas circunstâncias e ficamos inconscientes ao agir de Deus na nossa vida. Dormindo, no Getsemane. O Senhor convida diariamente a mim, a cada um dos irmãos. Quando você não entender, irmão, quando você não estiver entendendo, minha irmã, você está cheio de porquê, Por que o Senhor permitiu? Por que comigo? Senhor, eu fazia tudo direitinho.
Por que comigo? Jó questionou. E lá no capítulo 42, talvez ele expresse isso, mas o maior problema de Jó era o silêncio de Deus. E talvez esse foi um dos porquês, um dos maiores porquês de Jó. Porque o Senhor não fala? Porque o Senhor não me responde? Durante um bom período. Vocês podem ler o livro de Jó e vocês vão ver que durante muito tempo Jó questiona e Deus não responde. Porque até para responder, Deus tem um tempo. Deus tem um momento. Deus aguarda Jó falar. Quando cessam os seus porquês, as suas argumentações, e quantas vezes Deus deixa a gente questionar, a gente fazer, a gente agir na razão, e quando acabam os nossos argumentos, os nossos questionamentos, aí o Senhor vem e fala. Aí o Senhor vem e se revela no meio do caos, no meio da destruição, na forma de um redemoinho. Tem nada mais destrutivo do que um redemoinho, algo que destrói tanto, né? Mas é ali, no meio da destruição, nós ouvimos a voz de Deus. E aí Jó, ele muda a sua concepção e ele reconhece que os porquês dele era porque ele não compreendia. E não tem pecado nenhum nisso. Nós não entendemos o todo. E morreremos um dia ou iremos para a eternidade com Cristo no arrebatamento sem entender o todo, porque o todo não nos pertence. Mas existem coisas que sim, o Senhor pode nos revelar, nos mostrar. E aí Jó diz lá no capítulo 42, no versículo 3, ele diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? E aí ele faz uma confissão: por isso eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, ou seja, tinha como eu entender, e eu não compreendia. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, talvez nessa noite eu esteja falando daquilo que você não entende. Coisas maravilhosas demais para a nossa mente, o nosso coração humano ilimitado. E por isso, por serem coisas tão mais elevadas, e assim são os pensamentos de Deus, e assim são os caminhos de Deus, nem sempre Deus nos responde. Ele se cala, mas Ele não nos abandona. Não nos abandona de forma alguma, mas em alguns momentos Ele se cala, porque queremos entender, né, coisas que vão além da nossa compreensão, outras que vão sim dentro da nossa limitação. Quando nós damos um passo adiante, nós chegamos à presença dele e sim, reconhecendo, fazemos esses nossos questionamentos, usamos esses nossos porquês. Ele vem e fala. Então Deus se cala, mas também Deus fala. Ele se cala quando não nos pertence, quando não podemos entender. Ele fala e deixa de ficar quieto quando buscamos a presença dele. Mas ele também se cala quando não é o tempo. A relação de Deus não é estática. A relação dele conosco não é, como não foi com Jó. Por que, Senhor? Por que comigo? E aí eu vou voltar lá para o início de tudo. Transforme o seu porquê em um para quê. Para quê, Senhor? Para que isso tudo? Para que aconteceu isso? Qual é o teu desígnio? Qual é o teu propósito para a minha vida? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Logo mais às 22 horas farei um podcast no canal Ictus Podcast. A paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus.